amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de aula e eu quero convidar você para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje nós iremos trabalhar matemática e a tabuada, tá, turminha? Então, mas antes da gente iniciar, antes de vocês abrirem o livro de vocês aí na página 163, eu quero que vocês façam uma observação lá na página 162, tá certo? Eu quero que vocês peguem esta página e coloquem um ponto de interrogação nela. Por quê? Porque dentro dessa página existem alguns problemas de subtração com reservas, tá certo? Então, como a gente ainda não chegou nesse conteúdo, como o tia ainda não explicou para você como fazer uma conta ou um problema com reservas, tá certo? A gente vai deixar essa página para resolver depois, ok, turma? Então, pega essa página e coloca um ponto de interrogação aí nela. Vamos agora iniciar a nossa atividade de hoje. Eu quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 163 de matemática, ok? Enquanto você abre, um beijo no teu coração, tia vai dando aquele velho tchau, porque agora você vai ficar apenas com o som da minha voz, tá, turma? Mas aguarda aí, porque eu volto já. Então, meus amores, voltamos, estamos aqui na nossa disciplina de matemática e eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 163, tá bom? Onde iremos falar hoje sobre adição e subtração, números com 3 algarismos. Antes de iniciarmos toda a explicação, vamos lá relembrar um pouco, né? Antes, nós fazíamos todas as continhas e todos os problemas com apenas 2 algarismos, não é isso? 2 números em cima e 2 números embaixo. Agora, né, nós iremos iniciar a problemática com 3 algarismos, 3 números em cima e 3 números embaixo, tá certo? E isso é uma adição ou subtração com números com 3 algarismos, tá certo? Dentro de uma conta ou de um problema de adição ou de subtração, nós teremos agora 3 números em cima e 3 números embaixo. Cada um desses números irão representar uma ordem, tá certo? Dentro do quadro da ordem, como a gente viu em nossa aula anterior. Então, antes a gente trabalhava apenas com os números das unidades e das dezenas. A partir de agora, nós iremos trabalhar os números das unidades, das dezenas e das centenas, tá certo, turma? Então, vamos lá entender logo o nosso problema para a gente começar a se organizar. Vamos lá fazer a leitura juntos? Em um dia, um pedreiro revestiu uma parede com 231 azulejos. No outro dia, ele colocou mais 156 azulejos. Quantos azulejos ele colocou ao todo nestes 2 dias? Então, para fazer esse cálculo, ele pede aqui para a gente utilizar o material dourado. Mas aí, muitos de vocês não têm o material dourado. Então, o que a tia vai sugerir, até para ficar mais fácil para conseguir realizar as outras atividades, tá certo? Porque, às vezes, trabalhar com material dourado é um pouquinho complicado, ok? Então, vê só como é que a tia vai sugerir para vocês. Antes da gente iniciar, vocês lembram que a tia sempre fala, né, isso? Para a gente, né, analisar o nosso problema. Então, vocês irão observar tudo o que está escrito no nosso problema. E aí, quando a gente fazia aquelas continhas ou os problemas que só tinham 2 algarismos, 2 números, nós fazíamos o quê? Nós observávamos os números e íamos colocando ele nos lugares certos, não é isso? A mesma coisa acontece com os números, né, com as continhas que tem 3 algarismos, que é o caso dessa aqui, tá certo? Então, vamos parar para observar o nosso problema e observe qual é o primeiro número que aparece. Temos aí o número 231, não é isso? Então, vamos pegar esse 231, eu quero que vocês peguem o lápis de vocês. Vocês irão colocar o número 231 de vocês aí no livro mesmo, tá certo? Ao lado da imagem do pedreiro. Então, coloca aí o número 231 e depois vamos olhar e observar qual é o segundo número que aparece depois do 231. É o número 156, não é isso, turminha? Então, eu vou pegar o número 156 e eu vou colocar embaixo do 231, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o número 6 e colocar embaixo do 1. Eu vou pegar o número 5 e colocar embaixo do 3. Eu vou pegar o outro número 1 e colocar embaixo do 2, tá certo? Depois que eu fizer isso, o que é que a tia sempre diz? A gente passa uma linha, né? Embaixo do último número, que no caso é o 156. Eu vou passar uma linha por cima dela, ok? Depois disso, eu preciso saber se essa minha continha ela é de mais ou de menos. Então, eu vou reler novamente o meu problema. Vamos lá? Vamos lá. Em um dia, um pedreiro revestiu uma parede com 231
azulejos. No outro dia, ele colocou mais 156 azulejos. Quantos azulejos ele colocou ao todo nesses 2 dias? Ou seja, ele quer saber o total de azulejo que o pedreiro colocou. Então, essa continha será uma continha de adição. Então, é uma continha de mais. Então, ao lado do número 1, o 1 que está embaixo, tá certo? Eu vou colocar esse sinalzinho de mais, que é o sinal da cruz, ok? Fazendo isso, eu agora vou colocar a minha ordem dentro dos números. Então, em cima do número 1, dos números que estão em cima agora, tá, turma? Do número 1, eu vou colocar a letrinha U, que é referente à unidade, ok? Em cima do meu número 3, eu vou colocar lá a minha letrinha D, que é referente à minha dezena. E em cima do 2, eu vou colocar, certo, a minha letrinha C, que é referente às centenas. Observe como isso vai ficar. Vai ficar desta forma, tá certo? Você conseguiu fazer dessa forma? Muito bem, você está um aluno nota 10. Então, vocês lembram que antes, né, a gente só fazia com 2 números, com os números das unidades e os números das dezenas, mas agora nós temos aí os números das centenas. E aí vamos resolver, ó. Vê como ficou fácil, eu já consegui montar tudo sem o material dourado, e aí eu consigo resolver tudo também sem o material dourado. Vamos lá, todo mundo tentando resolver com a tia? Eu tenho 1. Se eu tenho 1 azulejo e eu coloco mais 6, com quantos azulejos eu vou ficar, turma? Muito bem, meus amores, eu vou ficar com 7, isso aí. Então, eu vou pegar esse número 7 e eu vou colocar embaixo do número 6, que é referente, né, isso, a casinha das unidades. Agora, eu vou resolver a casinha das dezenas. Eu tenho 3 azulejos, eu coloco mais 5. Com quantos azulejos eu vou ficar, turma? 3 mais 5 é igual a 8, muito bem, turminha. Então, eu vou pegar esse número 8 e eu vou colocar ele embaixo, tá certo? Aí, na casinha das dezenas, embaixo do 5, tá certo? Só que depois do traço, tá, turma? Vem o traço e depois do traço eu coloco esses números, ok? Porque é o resultado. Vamos agora resolver a casinha, a coluna das centenas. Eu tenho 2 azulejos, eu coloco mais 1 azulejo. Com quantos eu fico? 2 mais 1 é igual a 3, muito bem, então eu vou pegar esse número 3, depois da linha eu vou colocar embaixo do 1, tá certo? Na casinha das centenas. Então, qual foi o resultado? Quantos azulejos o pedreiro ele colocou? Ele colocou 387 azulejos, tá bom, turma? Então, veja como ficou fácil resolver essa continha com 3 algarismos, tá certo? Isso dentro da adição, mas isso também pode ser feito dentro da subtração, tá bom? E aí, a gente conseguiu realizar essa continha sem o auxílio, tá certo, do material dourado. Porque se a gente fosse fazer com material dourado, nós teríamos que fazer dessa forma, ó, de acordo com essa representação. Nós teríamos que colocar, né, cada quadradinho de acordo com a sua coluna, ok? E aí teríamos, né, uma unidade ali, né, de um quadradinho solto, que é referente ao número 1, 3 colunas de dezena, que é referente ao número 3, e 2 paredões, tá certo? Com as centenas aí, que é referente ao número 2, então teríamos aí o número 231. A mesma coisa ao lado, tá certo? E aí juntaríamos todos esses quadradinhos, tá certo? Para fazer a representação desta forma, ok? Então, aí embaixo vocês irão, né? A gente já sabe o resultado que deu, então vocês irão agora fazer a representação dessa adição dentro das linhas, depois dentro do quadrado que tem aí embaixo, ok, turma? Vamos agora para a nossa página 164, onde iremos resolver a seguinte questão. Calcule quantos reais André e Alice têm juntos. Então, como é que vocês vão realizar essa atividade? Primeiro, vocês vão calcular o valor que André tem, tá certo? E aí vocês podem fazer da mesma forma que tia fez essa problemática aí da questão do pedreiro, tá certo? Vocês vão colocar os números em cima do outro e fazendo a divisão das unidades, das dezenas e das centenas, ok? Quando vocês souberem o valor total que André tem, vocês vão lá calcular o valor de Alice, tá certo? Depois que vocês calcularem o valor de Alice, vocês vão fazer a distribuição dentro aqui das linhas. Mas aí vocês já podem somar o valor dos dois, tá certo? Para que quando vocês forem fazer a decomposição dos números, vocês já tenham um valor, o resultado final, tranquilo? Mas agora no segundo quesito, eles pedem para a gente calcular, certo? Observando o material dourado que temos aí. Então, vamos lá, começar pelas unidades no primeiro quadrado. Preste atenção que tia vai dar fila, tá, turma? No primeiro quadrado, nós temos aqui 4 quadradinhos soltos, não é isso?
Esses quadradinhos, eles são referentes às nossas unidades. Então, escreve aí ao lado, tá certo? O número 4. Já coloca aqui separado, embaixo do primeiro quadradinho vermelho, o número 4. Agora vamos para a coluna das nossas dezenas. Quantas colunas de dezena nós temos? Nós temos aí, ó, vamos contar? Temos aí 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que eu tenho aqui 5 colunas de dezenas. Então, eu vou colocar o número 5 depois do número 4, que ele é referente à minha dezena, lembra? E agora eu vou contar os paredões para saber quantas centenas eu tenho. Quantos paredões a gente tem aí, turma? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, eu tenho o número 3. Então, eu vou colocar o número 3 na frente do 5. Então, eu vou ficar com 354. É o resultado do meu primeiro quadrado, não é isso? Então, vocês irão fazer da mesma forma, contando agora o segundo quadrado. Depois, vocês vão juntar e somar para ver o resultado final, ok? No terceiro quesito, ele pede para armar e efetuar no quadro da ordem, tá certo? Seguindo o exemplo. Por exemplo, na letra A nós temos 235 mais 732. Então, eu vou colocar cada número no lugar certo e depois eu vou fazer o cálculo, tá bom? É igual aquela continha que tia ensinou, tá bom? Sobre o pedreiro, tá certo? Então, vocês vão realizar aí as atividades de vocês com muito cuidado e com muita atenção, ok? Na página 165, também temos aí para armar e efetuar algumas continhas de adição, tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Observem, porque vocês precisam colocar os números um embaixo do outro, ok? Então, na letra A, se você observar, nós temos, né, o número 521 mais 52 e mais 6. Como é que vai ser feita essa continha? Vamos colocar o 521 em cima, certo? Que é o primeiro número que aparece. Depois, embaixo, nós vamos colocar o número 52. Só que nós temos mais um número, o número 6. Então, esse número 6 ele vai ficar embaixo do número 2, ok? Então, terá aí 3 colunas, ok? Então, aí você vai passar o traço e resolver. Tranquilo, turma? E aí, você vai fazer isso com as demais continhas. Vamos agora, né, iniciar a nossa atividade em relação à tabuada, lá na página 41, que diz assim: observe as crianças e a idade delas. Depois responda ao que se pede. Então, assim, letra A. Quantos anos Bianca é mais velha que Júlia? Como é que eu vou saber quantos anos mais velha Júlia é que Bianca? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a idade de Bianca e subtrair com a idade de Júlia. Então, eu vou ter o resultado, né, de idades que Bianca é mais velha que Júlia. Na letra B, quantos anos tem a criança mais nova? Então, olha o quadro e observa qual é a criança que tem a idade mais nova, tá certo? Na letra C, ele pede para você representar a idade das crianças com palitinhos, observando o exemplo. Temos aqui no exemplo, né? 4 anos, 4 palitinhos. Então, você vai representar aqui a idade de cada criança, você vai olhar e depois colocar os palitinhos de acordo com a idade de cada uma. Agora, conte os palitinhos para responder, tranquilo? E aí, vamos lá para a nossa letra D. Quanto faltaria a Bianca para chegar na junção da idade de Luiz e Júlia? Então, ele quer saber quantos anos faltam para a Bianca chegar na idade, né, de Luiz e Júlia, as duas idades juntas. Então, você vai juntar a idade de Luiz com a idade de Júlia, você vai somar. Aliás, você vai somar e depois você vai subtrair pela idade de Bianca para saber quantos anos faltam para a Bianca chegar na idade dos dois juntos, ok? Na letra E, a diferença da idade de Luiz é as idades juntas de Bianca e Júlia, igual à idade... Deixa eu ler aqui de novo. A diferença da idade de Luiz e as idades juntas de Bianca e Júlia é igual à idade de qual das crianças? De qual das 3 crianças? Então, aqui ele está dizendo o seguinte. A idade de Luiz, certo? E a idade de Bianca e Júlia juntas, certo? Vai dar a idade de qual das 3 crianças? Ou seja, então eu vou juntar aí a idade dos 3 para saber a idade de que criança eu poderia dar, tranquilo? Agora vamos lá, letra F. Qual seria a diferença entre a idade de Bianca e a soma das idades das 3 crianças? Então eu preciso somar a idade das 3 crianças, tá certo? Para saber a diferença da idade de Bianca, ok? Letra G. Quanto
falta para Luiz chegar ao resultado que você obteve na letra F? Então, por exemplo, você vai ter o resultado da letra F, e aí você vai contar, né? Quanto faltaria para Luiz chegar nessa idade, tá certo? Você vai ver a idade dele, você vai subtrair a idade dele com o resultado da letra F, ok? Vamos agora para a página 42. Na 42 tem assim, lembrete. Colocamos unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, ok? E iniciamos a subtração pela ordem das unidades. É aquilo que Tia sempre fala, né? A gente inicia, certo? Sempre o nosso problema pelas unidades. Então, aqui vocês irão resolver, certo? O problema matemático, tá certo? De adição, com tranquilidade, iniciando sempre, tá bom? Pelas unidades, ok, turminha? Então, ó, realiza aí a atividade de vocês com cuidado, com atenção. Qualquer dúvida, Tia estará no Zap para maiores informações, tá bom? E não esqueça que eu amo muito todos vocês. Beijos e até a próxima aula!